Olá pessoal, como é que vão vocês? Um novo vídeo depois de muito tempo. Dessa vez falando sobre um assunto que eu já abordei aqui no canal, que é o mapa de potencial eletrostático molecular. Eu decidi abordar de novo esse assunto em um novo vídeo porque até então, toda vez que eu precisava gerar um mapa de potencial eletrostático, eu apelava para o excelente software Mocalc 2012, que é esse aqui. E dentre muitos outros recursos, ele dá suporte a outros programas, mas também dá suporte ao Orca. E uma das coisas que ele sempre fez muito bem foi gerar os mapas de potencial eletrostático, de suscetibilidade eletrofílica e nucleofílica, mas o problema é que o software não recebe nenhuma atualização desde 2018. E neste momento, se você estiver utilizando o Orca 5 no Windows 10, o software Mocalc já começa a mostrar sinais de que ele precisa de um update urgente. Então, a geração de algumas superfícies não está mais funcionando e o software começa a travar ou simplesmente alguns recursos não são mais compatíveis com os programas mais atuais ou não são mais compatíveis com o Windows 10 na versão atual. E, enfim, o software começa a mostrar os sinais da idade e começa a mostrar os sinais de que ele está abandonado já há 4 anos sem receber nenhum update. E é de se esperar que se ele não receber nenhum update pelos próximos meses ou pelos próximos anos, o software vai, na verdade, se tornar inútil e não conseguir mais realizar o papel dele de ajudar no nosso trabalho. Então, como fazer os mapas de potencial eletrostáticos? São muito é uma atividade muito importante para quem trabalha com certos ramos da química. Por exemplo, quem trabalha com química orgânica lida muito com mapa de potencial eletrostático porque permite ver quais são os sítios ativos da molécula. Então eu vou mostrar aqui para vocês um jeito de gerar esse mapa de potencial eletrostático utilizando o Orca. Eu admito para vocês que isso foi algo que eu sempre negligenciei. Primeiro porque eu sou químico inorgânico, não sou químico orgânico, mas estou atualmente trabalhando com um grupo de pesquisa na Universidade Federal do Rio Grande do Sul que é de fotoquímica orgânica. Então eu tenho precisado muito dos mapas de potencial eletrostático e não posso mais depender do Mocalc, por isso fui obrigado a fazer uma coisa que eu sempre evitei, que é aprender a gerar esses mapas utilizando o Orca, e é isso que eu vou mostrar para vocês agora nesse vídeo. Tá? Então, não vamos utilizar o Mocalc, vamos começar com uma molécula que nós vamos utilizar como nosso brinquedinho para gerar o mapa de potencial eletrostático. Eu sempre trabalho com as mesmas moléculas, porque tem algumas moléculas orgânicas que são muito interessantes. Por exemplo, a AZT é uma molécula muito bonita, porque tem muita coisa diferente nessa molécula. Tem anéis, tem carboxilas, tem esse grupo azida aqui. Então, é uma molécula bastante rica quimicamente e vale a pena trabalhar com ela para utilizar como nossas casas de teste. Vou fazer uma rápida otimização geométrica e vou utilizar a extensão para gerar o meu input do Orca. Eu só uso isso para facilitar mesmo a geração das minhas coordenadas, mas hoje em dia o que eu recomendo é que você use o seu editor de texto favorito, seu bloco de notas. Para poder trabalhar no seu input manualmente. É óbvio que se você quisesse, você poderia só utilizar aqui. Então, tá, vamos usar aqui o Avogadro mesmo. Eu vou fazer um cálculo de single point. A molécula não tem carga. Vamos em avançado. Vou deixar uma função de base bem pequena, df2 svp mesmo.
vamos escolher o tipo de controle. Nosso cálculo vai ser um cálculo DFT. Continua single point, não muda nada. Continua sem carga. A multiplicidade continua sendo 1, nada muda aqui. O SCF pode ser do tipo normal, não precisa mudar nada aqui também. O sistema é restrito, não tem elétrons desemparelhados. Em DFT, nós vamos escolher um funcional. Vamos trabalhar com o PBE0, correndo do B3LIP como o diabo da cruz. Vamos plotar os orbitais, as funções de base para a gente dar uma olhadinha. E vamos trabalhar em cima desse input aqui então. Lembrando que esse cálculo que eu vou fazer vai ser feito no Orca 5. Deixa eu apagar isso. Vamos editar o nosso input para deixar ele adequado para o Orca 5. É PBE0. Não é PBE-O. Isso o programa está fazendo errado ali. Você precisa consertar. Cálculo de single point, você nem precisa dizer que é single point. O Orca já sabe que é single point. def2/j, você precisa consertar aqui a função de base auxiliar. E você não precisa de nenhuma dessas outras palavras-chave aqui. Uma coisa que eu vou fazer é rodar com 4 núcleos do meu processador. E se eu quiser manter a densidade eletrônica durante o cálculo, eu preciso colocar a palavra keep dense para manter a densidade eletrônica. Porque se você não utilizar essa palavra-chave, o Orca vai deletar a densidade eletrônica no fim do cálculo. Ele considera como lixo e descarta. Mas você dessa vez quer que esse tipo de resultado seja mantido. Então, eu estou utilizando o funcional híbrido PBE0, que é muito bom, muito famoso. A função de base que é pequena, mas a gente só está fazendo um exemplo de qualquer forma, def2svp, com a função de base auxiliar def2/j, utilizando 4 núcleos do meu processador e utilizando a palavra-chave keepDense para indicar ao Orca que ele mantém a densidade eletrônica ao final do cálculo. Então eu vou salvar esse arquivo na minha área de trabalho, que cada vez mais vai ficando bagunçada, em uma pasta que eu vou chamar de AZT, e vou chamar de plaintext, todos esses tipos de arquivo, AZT.imp. Muito bem. Agora vou na minha área de trabalho, procuro a pasta AZT, onde tem o meu input, e vou abrir o meu Windows PowerShell para poder executar o Orca. Pronto. Deixa eu maximizar a tela. O comando vai ser orca.exe lendo AZT.imp, concatenando isso para AZT.out. Olhando a minha pasta, vejo que já tem o arquivo de output. Vamos abrir o arquivo de output para acompanhar o processo. O cálculo parece estar rodando bem. Sem problemas por enquanto. Como o AZT é uma molécula que não é muito pequena e nem tão simples assim, esse cálculo pode levar um tempinho. Então eu vou fazer uma pausa no vídeo agora e retorno assim que o cálculo terminar. Ok, o cálculo terminou. E terminou até rápido, em apenas 3 minutos e 21 segundos. Na nossa pasta do Orca, nós temos os arquivos gerados pelo nosso cálculo, temos o arquivo .densities, que contém todas as densidades que você pediu para o software. O que nós vamos fazer agora
plotar a densidade eletrônica desse software. Primeiro nós podemos conferir se está tudo de acordo com o esperado dentro do nosso arquivo densities. Vamos vir no orca plot azt.densities. Ele está listando para mim que eu tenho uma densidade guardada dentro do arquivo .densities. Qualquer densidade que você pedir, agora no Orca 5 vai ficar guardada ali dentro. Então, densidade de spin, densidade eletrônica, enfim, qualquer outra coisa que você quiser, densidade do MP2, do CCSDT, tudo vai ficar guardado dentro de um arquivão só. E na hora de plotar, você pode escolher qual densidade você está tentando pegar, qual densidade você está tentando trabalhar. Então, tudo bem. Vamos plotar a densidade eletrônica. .gbw -i. Vou plotar tipo 1, escolhendo opção 2. Densidade eletrônica. Está dizendo que vai gerar para mim o arquivo scfp, que é a densidade eletrônica, lá do lado de fora, sim. Vou escolher qual é a qualidade que eu quero para minha densidade eletrônica, na opção 4, o tamanho da grade de integração, 4. 100, 120 é com qualidade de publicação de revista. E agora eu escolho a opção 5, selecionar o tipo de output. 5. Eu vou salvar no formato Gaussian Cube. Praticamente qualquer software consegue abrir. A opção 10 ele faz a plotagem do que eu quero. Se você olhar de novo na pasta, você vai ver que ele já começa a gerar alguns arquivos que não existiam ali ainda. O arquivo cube já aparece. Voltando para o nosso terminal. Dependendo da qualidade que você escolher para sua grade de integração, isso pode levar mais ou menos tempo. E dependendo do tamanho da molécula, depende do tamanho da superfície e da qualidade que você escolheu para o seu arquivo cube. Pronto, terminou. Então ele gerou para mim aqui o arquivo com a densidade eletrônica. Normalmente, se eu for plotar esse tipo de... Agora que eu vou tentar plotar o mapa de potencial eletrostático, seria uma parte bastante trabalhosa. Vou mostrar para vocês aqui. Ok. O programa que eu chamaria para plotar é o Orca VPOT, que é exatamente o potencial eletrostático da molécula. O que ele precisa é do arquivo GBW, ele precisa da densidade eletrônica, ele precisa de um arquivo com os pontos de potencial, que eu tenho que gerar manualmente, e ele precisa que eu dê um nome para o arquivo de output. Esse arquivo Orca me dá. Esse arquivo Orca também me dá. Esse vpot.xyz é que é o arquivo problemático. Porque se eu tenho uma molécula qualquer, deixa eu desenhar aqui qualquer coisa. Por exemplo, uma molécula assim com OH. Eu tenho que especificar qual é a superfície que esse potencial vai ocupar. Então, eu literalmente preciso dizer para ele
como se fosse uma bolha de superfície em volta da molécula, quais são os pontos que eu vou querer que ele teste o potencial. Isso tem que ser feito manualmente por você. Você literalmente tem que se virar e gerar esse potencial. E se você quer estudar bem o potencial de uma molécula, você tem que testar literalmente milhões de pontos. Não estou exagerando quando eu digo que para muitas moléculas a quantidade de pontos de teste chega aos milhões. Então, você normalmente teria que gerar isso manualmente. Era isso que o Mocalc fazia automaticamente para a gente, e que agora que o Mocalc não funciona mais, a gente teria que fazer na mão. Então, para não ter que gerar esse arquivo vpot manualmente, esse aqui, existe um script que foi desenvolvido pelo Marius Rattigan, um script em Python, que eu já vou copiar de uma vez, que ele gera para a gente essa superfície e também plota de uma vez a superfície de energia potencial, a superfície de potencial eletrostático da molécula. Então, esse script Python está disponível, está lá no meu blog, está também no GitHub do Marius. Eu vou colocar o link na descrição, você pode vir pegar o script em Python. Então eu vou inicializar aqui, colar o script. Ops. Deixa eu voltar. Ok. Ou então vou lá no site do Marius mesmo. Pronto, o script em Python. Vou salvar. Dentro da pasta, vou chamar de Molecular Electrostatic Potential.py. Obviamente você vai precisar do Python instalado na sua máquina, então não se esqueça disso. Sem o Python você não vai conseguir utilizar esse script. Eu tenho o Anaconda instalado na minha máquina, esse daqui é o meu Python. Vou entrar na pasta, cd, desktop, AZT. Aqui tem meu scriptzinho em Python. E para poder utilizar o script é python.exe, o nome do script. O prefixo dos arquivos que eu estou utilizando e preciso dizer também a quantidade de pontos que eu quero para a minha superfície. Executando o script. Muito bem, ele já está trabalhando, está gerando agora as posições que têm que ser lidas para testar os pontos de carga em volta da molécula. Como eu disse para vocês, a quantidade de pontos é enorme, 1.728.000 pontos. É óbvio que fazer isso manualmente seria impossível. Você realmente precisa de um software para fazer isso para você. Geralmente, de novo, o processo não demora tanto assim, mas isso depende da qualidade da sua grade de integração e do tamanho da superfície que você está tentando gerar, o que é correlacionado com o tamanho da molécula. Então, se você tem uma molécula de 1000 átomos, obviamente é melhor que você comece esse processo e vá tomar um café, porque pode demorar bastante. Nesse caso, o AZT é uma molécula não muito grande. E a qualidade da minha grade de integração, apesar de ser uma grade muito boa, não deve demorar tanto assim. Então, por isso, em teoria, eu nem preciso pausar o vídeo. Mas nós vamos descobrir juntos, não é?
E é isso. A geração da superfície terminou e demorou mais do que eu esperava, 1067 segundos. Por isso, provavelmente, eu acelerei o vídeo aí atrás, que você deve ter percebido. Agora, dentro da nossa pasta, nós vemos que surgiram alguns novos arquivos e eles têm aqui adicionado um sufixo _mep. Esses foram gerados pelo nosso mapa de potencial eletrostático, pelo script Python. A gente tem um arquivo .out, que vocês estão vendo aqui, mas nós também temos um arquivo _mep com formato cub. O formato out, ele é para ser utilizado de um modo mais geral em outros softwares. Abrindo esse arquivo .out, nós percebemos que ele se parece muito com o arquivo XYZ comum. A gente tem 4 colunas, ao contrário de 3 no arquivo XYZ, onde nós temos a quantidade de pontos que foram escaneados na molécula, 1.728.000 pontos, aqui a posição onde esse ponto se encontra e aqui o valor do potencial eletrostático. Então, se você quiser utilizar esse arquivo de output para ser lido em algum outro software que trabalha com esses valores separados por colunas e você quer o potencial eletrostático, é a 4ª coluna no arquivo .out. Mas eu confesso que eu não sei trabalhar com esse arquivo .out. O que eu uso é o arquivo cub que foi gerado, que também tem o potencial eletrostático, que é o que me interessa. Você pode utilizar qualquer software que você preferir, tipo o CanCraft, para gerar o mapa de potencial eletrostático, mas eu prefiro trabalhar com o Quimera, que me permite gerar imagens que são mais bonitinhas. Ops, abri a molécula errada. Então eu vou em Open, dentro da pasta AZT, abrir o arquivo XYZ do AZT. Essa é a minha molécula. Agora em Tools, eu seleciono Volume Data, Volume Viewer, vou em File, Open Map e vou abrir a densidade eletrônica. Não é ainda o mapa de potencial eletrostático. A densidade eletrônica em volta da minha molécula. Posso tornar essa superfície um pouquinho mais suave e ajustar esses valores conforme eu quiser. Por exemplo, 0.01. Não se preocupem com a cor, isso não é relevante. (0.01). Muito bem. Dependendo de como você gosta da sua superfície, você pode ficar alterando esses valores aqui. 0.015. Deixa eu sumir com essa outra superfície. Pronto, agora sim. 0.015 parece melhor para mim. Dá para ver aqui a concavidade do anel, então tudo bem. E reparem que a superfície não tem cor, porque é apenas a densidade eletrônica em volta da minha molécula. Para adicionar a cor na molécula, agora sim eu vou utilizar o mapa de potencial eletrostático. Vou em Tools, Surface Color, eu seleciono By Electrostatic Potential, Browse, e seleciono o arquivo cub do mapa de potencial eletrostático. Tem vários esquemas de cores que eu posso selecionar, mas por enquanto eu vou deixar esse Rainbow. Vou em Color. Observem que o mapa de potencial eletrostático não ficou muito bom.
Ficou quase tudo vermelho. Isso é porque eu preciso determinar quais são os limites do meu mapa de potencial eletrostático. Geralmente o mapa não fica automaticamente bom quando nós temos uma grande diferença entre respostas negativas e positivas. Então, a resposta de maior densidade de carga é de apenas menos 0,083, mas a resposta positiva é muito maior, 6,864. Aí, nesse caso, o software vai te dar um mapeamento que não faz muito sentido ou não fica muito bom. Mas não é por culpa do software, é por culpa da resposta que a molécula teve, que variou muito. Então, na hora de fazer a separação dos limites de cores, o software não consegue lidar com essa diferença de topologia tão grande. Você vai precisar manualmente ajustar para valores que fazem um pouco mais de sentido. Uma boa dica é você começar no valor central. Então, tem 5 cores aqui, eu escolho a cor do meio como sendo 0. Ok? Agora eu coloco uma cor um pouquinho negativa, tipo menos 0,01 para cá. E um pouquinho menos ainda, 0,03 para cá. Agora eu trabalho com os valores positivos. Posso colocar um pouquinho só positivo, tipo 0,01, e um pouquinho maior, 0,05, aqui. E aí você vem olhar se a sua molécula está com uma aparência aceitável. Os valores em vermelho são as partes, tendendo para o vermelho, os valores quentes são as partes ricas em elétrons, e os valores em azul são as partes pobres em elétrons. Então, você me diz se esse valor parece aceitável para você. E os valores em verde são, no caso, aqueles que são mais próximos da neutralidade, não tem muita carga para poderem ser distribuídos ali. Você pode, obviamente, brincar um pouquinho com esses valores, tipo, aumentar um pouquinho mais aqui, aumentar um pouquinho mais aqui. As cargas negativas realmente 0,05, 0,02, deixa o 0 no meio mesmo. Agora, você tem vários esquemas de cores que você pode utilizar. Tem de vermelho para azul. Você pode reverter as cores, né? Então, no arco-íris que nós tínhamos antes, você pode inverter, o negativo fica sendo azul, então. Então, as partes mais negativas agora são as azuis. Só clicar aqui no Reverse. Você tem cian para maroon. Você tem o esquema de azul para vermelho, muito parecido com o outro que nós vimos. E você tem a escala de cinza. É utilizado como aqueles papers antigos que são impressos apenas em preto e branco. Uma outra coisa que você pode fazer é adicionar mais pontos de cores, se você quiser. Então, 5 não é o suficiente para você, mais 10 é. Ele adiciona uma nova coluna. Você pode ajustar aqui em 7. Ele vai de novo tentar colocar os valores para você, mas aí você cai no mesmo problema. Se as diferenças de topologia forem muito grandes, o software não vai conseguir alguma coisa muito boa. Escolhe o Rainbow de novo, para ele ajustar as cores. Então, eu sei que as minhas cargas negativas elas vão de menos 0,083
até mais 6.684. Uma diferença enorme de valores. Na hora de tentar distribuir os valores, o software não consegue fazer isso muito bem. Então, cabe a você, manualmente, tentar ajustar essas cores desse limite negativo até esse limite positivo para obter alguma coisa que faça sentido no mapa topológico da sua molécula. Você pode mudar o esquema de cores, obviamente, do jeito que você quiser. Fazer set novamente, color. E aí você cai no mesmo problema, né? Você tem que manualmente ajustar suas cores ali. Você pode ter até 20 pontos de cores, se você preferir. Set, de novo, ele faz a redistribuição dos valores. Ele vai tentar chegar em alguma coisa que faça sentido. Que nem sempre vai acontecer. Bom, então é isso. Assim você gera o mapa de potencial eletrostático. Dá um trabalho, mas o resultado final é muito bonito e eu espero que vocês consigam aproveitar esse vídeo. A gente se vê.